paz do Senhor a todos. Se você não está inscrito no canal, se inscreva para receber mais notificações, acione o sininho e fique ligado no que Deus tem passado para a gente. Que todos os dias nós possamos aprender juntos mais e mais da palavra, que nós possamos aprender juntos onde erramos, para que a nossa família tenha sido destruída, onde foi que nós falhamos. Então, que a cada dia possamos juntos crescer mais e mais na graça e na presença do Senhor e sermos mulheres de Deus, homens de Deus, para que nós venhamos abençoar a nossa família com a capacidade de Deus. Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que muitas das vezes, nós nos perguntamos: Senhor, meu marido está bem, ele está indo para a igreja, ele está recebendo a palavra, ele oferta, ele dizima, ele trabalha dentro da tua casa, ele é um servo seu dentro da tua casa e ele está tudo bem com ele não liga pro que está acontecendo, ele simplesmente largou a família, simplesmente abandonou a família e tem vivido o melhor. E o Senhor tem abençoado ele ainda. Ele trocou de carro, ele conseguiu comprar uma casa nova, ele está muito bem de vida. Então, amados, hoje eu quero falar sobre isso, sobre um versículo que é muito conhecido, em Malaquias, Malaquias 2, onde fala que Deus odeia o divórcio. Eu quero ler, hoje nós vamos ter muita leitura. Então, assim, a base do que está na palavra do Senhor. Começando tudo, eu quero ler com vocês Malaquias 2, 10. Não temos todos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que será então que quebramos a aliança do nosso antepassado, sendo infiéis uns com os outros? Amado, a palavra de Deus também vai dizer que conheceis a verdade vos libertará. Se essa mensagem que eu acabei de ler é algo que aconteceu dentro da sua casa, é algo que aconteceu com você, ela já diz tudo. O porquê houve a quebra da aliança. Somos filhos do mesmo Deus. O porquê houve a quebra da aliança com a mulher da mocidade? Falta de conhecimento, falta de Deus. Então, muitas das vezes nós falamos: Senhor, por quê? Por que tanto sofrimento? Por que precisou eu passar por essa dor? Por isso que eu estou passando hoje, para aprender. Então, a palavra de Deus aqui já fala, ela já dá uma deixa. Fala sobre a infidelidade de Judá. Então, o povo, filhos do mesmo Deus, sabe? Escolheram a mulher da sua mocidade, escolheram sua esposa, escolheram a mulher, o homem com que querem formar uma família, com que quiseram formar uma família, com que quiseram ter filhos, com que quiseram construir uma casa. Amados, sua esposa, seu marido, ele não quis criar uma família, criar uma casa à toa com você. Tudo foi com a permissão de Deus. Óbvio que você teve a sua escolha. Você escolheu a pessoa com quem você queria, mas precisava ter a manutenção disso. Assim como todas as coisas. Muitas das vezes uma piscina, muitas das vezes uma casa. Você não compra uma casa, você não compra um carro e simplesmente deixa largado. Existe uma manutenção. Tem que ter pelo menos uma vez que você vai pagar o IPTU, você vai pintar aquela casa, você vai arrumar aquele carro, uma peça que quebra. Então, assim, muitas das vezes é a nossa vida, o nosso casamento. Ele tem que existir uma manutenção. E por falta de conhecimento, essa manutenção não acontece. E por isso que nós hoje estamos ouvindo esse vídeo e nós hoje estamos lutando no deserto. É por falta de manutenção.
por falta de não saber colocar Deus no lugar dele na nossa vida, por falta de não saber entender onde é o seu lugar no casamento. Eu sei que quem está escutando aqui são homens que buscam pela restauração, são mulheres que buscam pela restauração do seu casamento. E nós precisamos, amados, abrir os nossos olhos e entender que o deserto, entender que a posição que você tem lutado hoje, pela sua família, pelo seu casamento, pela sua casa, ela não é somente uma posição de querer o seu marido de volta, de querer seu marido bem, de querer a sua esposa de volta, de querer sua esposa bem, porque você quer satisfazer seu ego. Mas Deus, ele te levou ao deserto para te ensinar a ser verdadeiramente esposas, a ser verdadeiramente maridos. E muitas pessoas das que me procuram não entendem isso. E é algo que quanto antes você entender, mais rápido você vai sair desse estado de deserto. Porque muitas das vezes nós olhamos lá para frente e não vemos mais nada. Só vemos areia seca, terra batida, vemos o calor do sol, de noite o frio da madrugada, muitas das vezes a solidão, muitas das vezes um filho que pede a presença do pai, um filho que pede a presença da mãe, e não conseguimos ter esperança de tanta dor. E eu quero ler também algo que vai explicar muitas das coisas, principalmente da que eu falei no começo do vídeo, sobre o marido ter saído de casa, sobre a esposa ter saído de casa e vive uma vida na igreja. Amados, eu falo para vocês, na igreja, entre aspas, porque viver uma vida dentro da igreja não significa viver uma vida em Cristo. E eu vou mostrar para vocês isso na palavra. Ah, mas meu marido jejua, meu marido ora, meu marido ele dá o dízimo, meu marido se consagra, ele faz tudo isso. Mas será que ele vive a palavra do Senhor? E aqueles que estão longe da presença do Senhor? E aqueles que nunca conheceram a verdade? Terá um dia que eles passarão por uma aflição muito grande nesse deserto, amados. Pelas suas orações, vai começar a cair as escamas dos olhos e eles vão pedir por socorro para Deus. Mas se eles não renunciarem à vida que eles vivem no mundão, nada vai dar certo. Eu vou mostrar para vocês que até as orações deles poderão ser impedidas. Eu vou ler aqui para vocês Malaquias 2:13. A outra coisa que vocês fazem que enchem as lágrimas do altar do Senhor. Choram, gemem, porque ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceitas com prazer. E vocês ainda perguntam por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade. Embora ele fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Então, amados, aqueles esposos, aquelas esposas que ficam indo para a igreja, buscar a Deus, sabe? E muitas das vezes abandonaram sua esposa, abandonaram o seu lar e vai lá para a igreja. Choram no altar, derramam lágrimas, muitos até pregam na igreja, vivem uma vida aparente de ser cristão, até levam a OM para a igreja, até mesmo levam o OH para a igreja e vivem uma vida como se fosse normal, como se fosse ali, seu primeiro casamento. Então, a Bíblia que fala, ela é muito clara referente a isso. Referente às lágrimas no altar, até mesmo às ofertas. Deus, ele não se agrada, amados. E eu vou continuar lendo esse texto
com um texto muito conhecido de quem luta no deserto. Não foi o Senhor que fez um só? Em um corpo e em espírito, eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Amados, quantos maridos, quantas esposas saem das suas casas, têm relação, ou até antes do casamento, teve relação com outras pessoas e tiveram filhos fora do casamento. Então olha o que a palavra do Senhor fala sobre isso, sobre a pureza do casamento, sobre a consagração até mesmo dos filhos. Não foi o Senhor que fez um só? Em um corpo, em espíritos, eles lhe pertencem. Amados, a palavra do Senhor lá em Gênesis vai falar, será uma só carne. A mulher e o homem se unirão e serão uma só carne. Então é muito além do que isso. Em um corpo, em espírito. Por isso que tanta dor, quando existe a separação, por isso que existe tanta dor. Quando o seu marido sai de casa, quando sua esposa sai de casa, ou muitas das vezes está dentro de casa, mas está opresso. Porque Deus, ele fez essa ligação do homem e da mulher. Não somente em corpo e em espírito também. E continuando a ler aqui, eu vou ler a parte do versículo 16. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor. Eu odeio. E também odeio o homem que se cobre de violência como que se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenha bom senso e sejam fiéis. Não sejam infiéis. Amados, isso é muito claro. Isso é muito claro. Se você, homem, que está lutando pela sua família, foi o lado que foi infiel, foi o lado que traiu sua família, que traiu sua esposa, porque muitas das vezes acha que é somente trair a esposa. Não. A partir do momento que você busca ter relação fora do casamento, mulheres também, tá? A partir do momento que você busca ter relações fora do casamento, você está traindo a sua família. Você está traindo Deus. Você está traindo o seu esposo, sua esposa, sua família. E se perdoe. Busque, lá em Apocalipse fala, volte de onde você caiu e volte, levante-se e volte a praticar as boas obras. E façam isso, amados. A verdade, ela já está sendo reconhecida. A verdade, ela já está sendo exposta na sua vida para que você possa lutar, para que você possa reconhecer ela e você possa ser liberto. E aqui vem uma pergunta que muitos de vocês fazem. E eu creio que vai vir como uma flecha dentro do seu coração. Malaquias 2:17. Vocês têm cansado o Senhor com suas palavras. Como temos cansados? Você ainda pergunta? Quando dizem, todos o que fizeram mal são bons aos olhos do Senhor, e que Ele se agrada deles. E também quando perguntam, onde está Deus da justiça? Amados, aqui é algo muito claro, muito forte. Quantos de vocês que estão ouvindo esse áudio já falaram, Senhor, o Senhor não está vendo o que meu marido, o que minha esposa está fazendo? Cadê sua justiça? Senhor, o Senhor não está vendo, ainda está abençoando ele, ainda está abençoando ela, Senhor. Mesmo ela tendo me abandonado, mesmo ela tendo saído de casa, Senhor. Amados, olha o que a Bíblia fala. Vocês têm cansado o Senhor com suas palavras. Para, a partir de hoje, de falar, Deus, por que Ele tá bem? Por que ela tá boa? Por que a vida tá dando tudo certo? Por que o Senhor não tem justiça? O Senhor não tá vendo? Amados, está mais do que claro que tudo isso que eles estão tendo, todo o prazer momentâneo que eles estão tendo lá fora, é tudo proporcionado por Satanás. Tudo Satanás tem colocado na vida dos seus cônjuges. Não é Deus, e vocês têm cansado Deus com isso. Vocês têm cansado, a palavra do Senhor é clara. Não sou eu que estou inventando, não sou eu. A palavra do Senhor é clara quando diz,
Vocês têm cansado o Senhor. Vocês ainda perguntam quando dizem: todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor, e Ele se agrada deles. E também quando perguntam: onde está o Deus da justiça? Parem hoje, amados. Se você é a pessoa que fazia isso, para hoje. Deus, Ele já viu toda a sua causa. Deus, Ele já julgou quem está certo e quem está errado. Você no deserto está pagando pelo que você cometeu lá atrás. Por muitas das vezes ser uma mulher reclamona, uma mulher que grita, uma mulher que não respeita o seu marido, uma mulher que nunca cuidou do seu lar, uma mulher que não soube honrar o seu marido. E vocês vão entender um pouco mais disso, um pouquinho mais para frente do que eu vou falar. E olha a resposta do Senhor sobre isso. Muitas das vezes o que você fala: ai, Senhor, o Senhor não está vendo o que Ele está fazendo? Vamos ver o que Deus fala aqui. Malaquias 3:5. Eu virei a vocês trazendo juízo. Sem demora eu testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, os que oprimem os órfãos e as viúvas, os que privam os estrangeiros dos seus direitos e não têm respeito por mim, diz o Senhor dos Exércitos. Principalmente esse comecinho. Eu virei a vocês trazendo juízo sem demora e testemunharei contra os feiticeiros. Então para de falar: ai, Senhor, aquela pessoa está fazendo obra de feitiçaria, macumba para mim, nada está acontecendo. Amados, você precisa falar algo, você precisa colocar a mão. Olha o que a palavra do Senhor já está dizendo. Ele vai tomar conta dessas pessoas, desses feiticeiros, contra os adúlteros. Deus, Ele vai tomar conta do seu marido que está com outra mulher, da sua esposa que está com outra mulher, ou com outro marido. Até muitas das vezes mulher está com outras mulheres. Temos casos que o marido deixou a esposa para ficar com outro homem. Infelizmente, algo diabólico, algo assim triste. E aqui vai aqui, ó, o que juram falsamente. Então, aquelas pessoas que juraram em cima do altar a cuidar, amar, respeitar, a ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde ou na doença. Deus, Ele vai julgar também. Então não pense que seu marido, sua esposa que saiu de casa vai ficar impune. Amados, é algo que nós falamos: meu marido vai pedir socorro, minha esposa vai pedir socorro, vai orar, Deus vai atender. Não, amados. Olha o que aqui 1 Pedro 3,7 fala: maridos, vós igualmente viverei a vida com discernimento e tendo consideração para com sua mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não seja interrompida as suas orações. Então, você acha que seu marido, sua esposa que saiu de casa, vai estar lá orando ao Senhor, ofertando, dizimando dentro da casa do Senhor, louvando, e Deus, Ele vai ouvir as orações? Deus, Ele vai abençoar realmente, amados? Sabendo que existe, Deus é Deus de justiça, sabendo que existe um adultério, uma quebra de aliança, chegou a hora de nós abrirmos os olhos, chegou a hora da gente começar a entender o que Deus tem falado pra gente. Chegou o tempo da gente começar a compreender mais o mundo espiritual e parar de sofrer tanto, porque nós colocamos tanto
o nosso sofrimento acima de tudo. Nós nos vitimizamos tanto para Deus. Senhor, o Senhor tá vendo, Pai. O Senhor tá vendo e não tá fazendo nada. Tem gente que faz isso. Senhor, o Senhor tá vendo o que Ele tá fazendo. O Senhor tá vendo o que eu tô sofrendo. Senhor, por que eu oro e nada muda? Amados, existe um processo. Para de achar e jogar tudo nas costas do outro. Reconheça seus erros também. Eu separei algo aqui sobre os deveres do marido. Ele tem que ser o cabeça do lar. Ele tem que amar a sua esposa. Ele tem que ser amante sexual da sua esposa. Tem que ser o provedor do lar. Tem que ser o protetor. Então você acha mesmo, aqui como dizem, aqui no Malaquias 2, vocês têm cansado o Senhor com suas palavras? Vocês ainda perguntam quando dizem: todos os que fizeram mal são bons aos olhos do Senhor. Amados, se seu marido, sua esposa, não tem feito o papel deles dentro do lar e escolheu sair, eles vão arcar com isso. Só que Deus é tão maravilhoso, Deus é tão misericordioso, que através das suas orações, Deus ele vai trazer de volta. Deus ele vai restaurar sua família. Deus ele vai restaurar sua casa. E ele vai fazer o seu marido, sua esposa enxergar que vivendo uma vida fora da vontade de Deus, vai haver momentos de complicação, vai haver coisas que não vão dar certo. E aqui por fim, para encerrar, eu quero ler 1 Coríntios 11:3. Quero, entretanto, que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem, e todo homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Amadas, param de inverter valores, param de fazer. Vocês muitas das vezes estão procurando por restauração, mas não querem ser corrigidos. Homens, façam seu papel de homens. Quantas vezes eu tenho ouvido, esses dias eu estava até conversando com uma pessoa sobre isso. Quantas vezes eu tenho ouvido a mulher falando: eu vou ser submissa ao homem? Vou deixar ele fazer tudo o que quer, mandar em mim? Amados, não é isso. Não se trata disso. A palavra do Senhor é clara quando diz que o homem é o cabeça da mulher. A mulher é ajudadora, a mulher é auxiliadora. Ah, Joyce, mas como eu devo tratar nesse momento, quando meu marido chega até mim e fala: eu decidi isso e aquilo? Amadas, mulheres, sejam sábias. Concordem no momento para que não gere briga. Falem: ok, tudo bem, mas vai lá pro joelho e fala: Senhor, eu não concordo. Senhor, não é isso o que eu acho certo, não é isso que eu quero. Por favor, convence ele de que não esse é o correto, de que essa não é a sua vontade. E deixa Deus tomar conta. Deixa Deus ser o cabeça dele. Amados, tentem entender a hierarquia. Seu marido é o seu cabeça e Deus é o cabeça dele. Então, se ele te fala alguma coisa, obedeça, acate, respeite. Ah, Joyce, mas não é o que eu acredito, não é o correto. Vá até o cabeça dele. Peça para o cabeça dele. Você falar com ele. Ou seja, o Espírito Santo vai mudar. Então vocês precisam começar a entender e se colocar. Mulheres, param de tomar o lugar dos seus maridos na sua casa. Parem de querer sustentar o seu lar, ganhando mais que eles, jogando isso na cara. Ah, você ganha mais que ele, o seu trabalho é bem mais remunerado que o seu marido? Ok, amadas. Guardem aquele dinheirinho. Faz uma poupança, sabe? Não joga na cara dele. Não mostra que você vai pagar mais conta, que você consegue comprar mais coisas, que esbanje. Não, seja sábia. Faça uma poupança para os seus filhos, com aquele dinheirinho que você ganha mais que ele. Guarde. Às vezes uma emergência, às vezes alguém fica doente, às vezes alguma coisa acontece. Seja sábio. Mulheres, não tomem o lugar de seus maridos. Muitas das vezes, eu já vi várias vezes, pequenas coisas. Às vezes quebrou uma torneira,
às vezes quebrou um chuveiro, às vezes trocou uma lâmpada. Fala, esposo, precisa consertar isso. Seu marido empurra. Não grite, não vá atrás falando, ai, você não faz nada, você é inútil, vou chamar outro para fazer, e não sei o que lá. Não faça isso. Fale somente para ele, amor, aqui tá quebrado, precisa consertar, a lâmpada precisa trocar. Ele não ouviu? Joelho no chão, vá até o Senhor. Fala, Senhor, a luz da minha casa, a gente tem medo de chegar a Deus com coisas pequenas, pra gente parece pequeno. Mas Ele tá aqui, aproveite que Ele tá aqui, aproveite que Ele te ouve. Fala, Senhor, a lâmpada da minha casa precisa ser trocada. O meu marido, eu já fui falar pra ele, mas ele não me ouviu. Por favor, convence ele, faça com que ele precise daquela luz pra alguma coisa e ele entenda que precisa ser trocada. Senhor, mostra pra ele que aquela torneira precisa ser trocada. E homens que estão ouvindo, antes mesmo da sua esposa falar, veja o que precisa ser feito dentro da casa de vocês. Para com preguiça. Eu sei que muitas das vezes no final de semana vocês querem descansar, que teve um dia de trabalho, mas cuida da casa de vocês. Lembra que eu falei no começo do áudio sobre a manutenção da casa? Muitas das vezes a manutenção da sua casa, a manutenção do seu carro para levar sua esposa para algum lugar, é a manutenção do seu casamento. Pode parecer tão pequeno, mas tudo que eu falei lá no começo, agora faz sentido. Então sejam proativos, ajudem. Mulheres, parem de tomar o lugar do seu marido. Parem de fazer com que seu marido se sinta um banana, porque isso é muitas das vezes o que você faz. Parem de falar para suas amigas que seu marido não faz isso, que seu marido não faça aquilo. Parem de, quando conversar com elas, as amigas falem, meu marido hoje fez isso. Aí você reclama, mas o meu não faz. Parem com isso. Isso é algo tão feio, algo que traz uma negatividade espiritual. Sabe por quê? Cada vez que você reclama do seu marido, cada vez homem que você reclama da sua esposa, cada vez homem que você vê que a sua esposa parou de se arrumar, parou de estar bonita pra você vira uma chave na sua cabeça e fala, por que será? Será que é porque ela trabalha o dia inteiro, corre o dia inteiro, e ainda chega em casa, tem que fazer comida, ainda tem que cuidar dos filhos, final de semana tem que limpar a casa para deixar tudo arrumadinho, ainda tem os compromissos na igreja? Será que você tem visto isso? Será que você viu isso antes dela ter te abandonado, antes dela ter saído de casa? Mulheres também, isso serve de lição para vocês, mulheres. Maridos, tirem um dia do seu final de semana, não vai te matar, não vai cair sua mão. Tire um dia do seu final de semana, fale, hoje, amor, eu vou fazer a faxina da casa, a limpeza da casa, vou arrumar a casa pra você. Vai no salão, tira um dia pra você se arrumar. Faça isso, é a manutenção da sua casa, é a manutenção do seu casamento. Mulheres, permitam se arrumar bonitinho. Mas é tudo isso que você falou, não tenho tempo, final de semana, tem que limpar a casa, cuidar de criança, isso e aquilo. Ok, amadas, orem, peça para Deus um marido desse como eu descrevi para vocês. Lembre quem é o cabeça do seu marido. Lembre-se para quem você precisa recorrer no momento da angústia, no momento que você precisa de algo. Para de falar na cabeça do seu marido. Para de ficar, eu quero isso, faça isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Isso cansa qualquer casamento. Então vá ao lugar certo. Vocês precisam entender qual o lugar de vocês no casamento. Vocês precisam entender aonde precisa ser colocado cada coisa. Mulheres, não estão satisfeitas com seus maridos? Não é para sua amiga que você tem que falar. É para o Senhor. Deixa Deus tratar ele. Deus é o cabeça do seu marido. Maridos, não estão contentes com as suas mulheres? Converse com elas, vocês são a cabeça delas. Óbvio, com a direção de Deus. Sempre que conversar com suas mulheres, peçam direção do seu cabeça, que é Deus. Então começamos a partir de hoje viver a hierarquia e aprender. A palavra do Senhor como diz, como eu falei lá no começo, conhecereis a verdade vos libertará. E hoje vocês conheceram a verdade.
sobre a hierarquia, sobre quem é o cabeça de quem, sobre quem nós temos que falar. Então eu quero que, com essa palavra, agradecer a Deus pelo entendimento que Deus tem nos dado e dizer para vocês: comecem a mudança, comecem a mudar o caráter de vocês, o jeito de vocês, a mente de vocês. Tenham uma mente renovada, uma mente de Cristo. E tudo irá bem quando Deus vê que o momento... Joyce, mas está demorando. Quando Deus vê que você está preparado para receber a sua esposa, que você está preparada para receber o seu marido, Deus ele vai contemplar. Deus ele vai falar: hoje sim, Ele sabe fazer a manutenção do lar. A Bíblia também fala sobre o homem que edifica a casa sobre a rocha e sobre o homem que edifica a casa sobre a areia. Com a sua casa, desde o começo, foi edificada sobre a areia, senão ela não tinha desabado na primeira tempestade. A partir de hoje, a partir do deserto que Deus te levou, edifique sua casa sobre a rocha. Fiquem todos na paz do Senhor, amados.